Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir como foi a posse da nova diretoria do Conselho da Comunidade da Capital. No quadro Entrevista recebemos o magistrado Edson de Oliveira, que atua na comarca de São Bento do Sul, norte de Santa Catarina. Ele fala sobre devolução de crianças e adolescentes no processo de adoção. E acompanhe também no quadro Isso é Legal um pouco da história do município de São Pedro de Alcântara. E a partir de agora, você vai ver uma reportagem sobre a polêmica dos furtos em estacionamentos de universidades catarinenses. Olha só. A Universidade Federal de Santa Catarina fica localizada numa região movimentada aqui de Florianópolis. E por dia estacionam cerca de 18 mil veículos. Mas quando há um roubo ou um furto, de quem que é a responsabilidade, uma vez que o estacionamento é gratuito? Nós temos as áreas de estacionamento totalmente abertas, né? Então não há um controle do estacionamento e não há uma cobrança dessa vaga de estacionamento dentro da universidade. Apesar de não se responsabilizar pelo veículo, a postura da Universidade Federal de Santa Catarina é proativa para ajudar nos casos. Quando a gente recebe a informação de um furto de veículo, imediatamente a gente aciona a Polícia Militar, faz o aviso para a Polícia Militar, faz um registro, um boletim de ocorrência interno aqui para a gente ter esses dados, né? Encaminha a pessoa para a delegacia da Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. E alguns locais têm monitoramento eletrônico com câmera, então se o local tiver alguma câmera, a gente faz o levantamento da imagem, salva essa imagem que ela pode servir de subsídio aí para a investigação da Polícia Civil. Fomos às ruas para saber se quem usa o estacionamento todo dia se sente seguro. E o resultado não é nada animador. Recentemente uma professora foi assaltada o carro, né? Foi furtada no carro, lá no Centro de Ciências da Educação, então não me sinto segura, né? A gente tem poucos espaços e também não tem, né, uma vigilância, um acompanhamento, né? Não sinto toda a segurança, mas eu acho que a única forma é deixar no estacionamento. Pela parte da manhã eu até sinto segurança, mas à noite, quando a gente vai deixar para a parte de 18 horas, 19, a segurança já... Até caminhar mesmo e ir em direção do carro já fica mais perigoso. A Justiça de Santa Catarina já julgou casos de universidades públicas e privadas e entende que se não há cobranças de taxas, não há que se falar em responsabilidade. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que definir de quem é a competência, se a faculdade é pública ou se ela é particular. Porque uma cai no direito público, outra vai para a área do direito civil. Bom, quando ela é pública, nós não podemos, no meu modo de ver, usarmos a lei do consumidor. Por quê? Porque não existe objetivo de lucro, ela não está captando o cliente dela, né, com o estacionamento. Então, nesses casos de ser uma faculdade pública, não paga, e principalmente se não tiver cobranças de estacionamento, não há que se falar em indenização. Para se ter uma indenização, precisa ter um binômio que se chama o contrato de depósito, tá, e o direito de guardar, a obrigação de guardar. Não havendo essa obrigação de vigia, de guarda do veículo, e nem o depósito, não há que se falar em indenização, no meu modo de ver, nem nas instituições particulares. Agora, se houver um estacionamento com cancela, com guarda, onde se pega um ticket, talvez aí, dependendo da situação, possa ter obrigação de pagar a indenização. Agora, se o estacionamento for pago, não tem a menor dúvida, tem que pagar. Ações de educação e prevenção são realizadas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos, além de uma cartilha que é distribuída no início do semestre com orientações de segurança, na página da segurança há algumas dicas. Então, a pessoa que vai estuda à noite, procurar um local mais iluminado, procurar um local mais próximo da sua edificação. A nova diretoria do Conselho da Comunidade da Capital tomou posse na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, apesar da reeleição, afirmou que esta será uma nova gestão com ainda mais melhorias na área da execução penal. Uma solenidade realizada nas dependências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reuniu magistrados e conselheiros, representantes de várias instituições do Estado, além de autoridades que prestigiaram a posse do novo presidente do Conselho da Comunidade de Florianópolis. É importante para a Secretaria da Segurança Pública, para o governo do Estado de Santa Catarina, estas parcerias, né? O prestigiamento também é importante, dada a relevância, né, desse conselho para a comunidade e para a execução da pena no Estado de Santa Catarina. A Defensoria, como
O Conselho da Comunidade, sendo o órgão da execução, vê com bastante importância essa atuação, porque é mais uma força em prol dos reeducandos, em prol de uma ressocialização. Então esse é o objetivo principal da Defensoria, também do Conselho da Comunidade. O ato foi comandado pelo juiz Rafael Condé, titular da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que cargo por cargo empossou os membros do Conselho. Ele apresenta projetos, ajuda a auxiliar o juízo criminal na fiscalização e cumprimento das penas, e é um órgão formado por membros da sociedade, e que tem de forma bem clara em sua consciência a importância da ressocialização dos presos, que é um dos papéis, para mim, o papel mais importante da pena. O presidente do Conselho, José Henrique Aguiar, representante da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, atuou no biênio 2015-2017 e foi reeleito para o biênio 2017-2019. Alguns projetos eles não foram colocados em prática justamente pela falta de recursos. Então, nessa próxima gestão agora, que nós estamos sendo empossados hoje, nós vamos visitar cada juiz das varas criminais, pedir essa colaboração para que esses juízes também mandem aquelas penas pecuniárias para o nosso conselho, que trata justamente da recuperação da pessoa presa, E como o CNJ recomenda nominalmente, através da resolução 154, que esses recursos também venham para os conselhos da comunidade. O Conselho da Comunidade é definido pela Lei de Execuções Penais como órgão de execução penal instalado pelo juiz da comarca. Com a intenção de contribuir para a humanização do sistema prisional, o Tribunal de Justiça trabalha para fortalecer e fomentar a constituição de novos conselhos da comunidade por todo o estado. Recentemente foi atualizado a listagem de conselhos instalados no estado e os locais que têm unidade prisional e ainda não têm conselho vão ser priorizados para auxílio nas tratativas e articulação para a implantação nesses locais e também na sequência em todas as outras comarcas, porque onde não há uma unidade prisional também existe cumprimento da pena, por exemplo, no regime aberto e a atuação do Conselho é imprescindível também nessas situações. Você conhece o município de São Pedro de Alcântara, localizado a mais ou menos 30 quilômetros de Florianópolis? No quadro Isso é Legal dessa semana, nossa equipe foi até lá e vai mostrar pra gente um pouco da história desse lugar que carrega uma forte herança alemã. Confira! Localizado a cerca de 30 quilômetros da capital catarinense, o município de São Pedro de Alcântara foi a primeira colônia alemã de Santa Catarina, povoada principalmente por imigrantes do sudeste da Alemanha. Esses imigrantes alemães, que eram quase todos camponeses, preferencialmente camponeses, vieram da Alemanha e se instalaram por um curto período de tempo aqui na ilha de Santa Catarina e depois foram levados para São Pedro de Alcântara, onde hoje é São Pedro de Alcântara. Os lotes foram divididos, todos com frentes para o caminho entre Desterro e Lages. Então, diferente de outras colônias alemãs, como a de Blumenau, posteriores, a de Joinville ou de Brusque, que tem à frente, o principal meio de comunicação é um rio, São Pedro de Alcântara foi diferente. Ela era toda direcionada para um caminho, o caminho que ligava a ilha de Santa Catarina a Lages. Com quase 180 anos de história, a sossegada cidade tem hoje menos de 7 mil habitantes, que ainda conservam as tradições germânicas trazidas pelos fundadores. Ela foi projetada para proteger e dar dinamicidade a um caminho, esse caminho que ligava Desterro a Lages, a ilha de Santa Catarina a Lages. Porém, pouco tempo depois da instalação dos colonos naquela localidade, o caminho foi transferido das margens do rio Imaruí, que era por onde passava em São Pedro de Alcântara, para as margens do rio Cubatão, um pouco mais ao sul, onde hoje é Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, e todo o movimento do caminho entre Desterro e Lages, no qual se movimentavam grandes rebanhos de gado, subia
tecido, sal para Lages, descia gado e charque aqui para o porto de Desterro, nós temos toda a transferência dessa dinâmica para a região do Vale do Cubatão. Então, a São Pedro de Alcântara praticamente se torna isolada. Isso, ao longo do tempo, faz com que o movimento, a troca cultural com outras populações, como a de Lages, que eram de vicentistas ou paulistas, e portugueses aqui na ilha de Santa Catarina, se torna cada vez mais difícil e mais rara. Isso faz com que algumas dessas tradições germânicas, trazidas com esses imigrantes em 1829, permaneçam por muito mais tempo. Meu avô veio da Alemanha pela parte do meu pai, mas eu não nasci aqui, eu nasci aqui. Desde que eu conheço o município, antes da emancipação, como a gente pertencia a São José, ele era pequeno, não tinha desenvolvimento nenhum. Depois da emancipação, foram dando qualidade aos produtos, investindo em turismo, em tudo quanto é coisa, cresceu, transformou-se, acho que 300 vezes mais do que era. Mas ainda é bem pacata, calma, cidadezinha do interior, todo mundo conhece todo mundo. Com atrativos turísticos ligados à natureza, o município também é conhecido pela arquitetura típica, inclusive com casarões antigos, além de engenhos centenários e o cultivo de produtos artesanais comercializados na região. Plantar cana e vender pinga, melado e o gado, né? Tem umas vaquinhas de leite, a mãe faz uns queijinhos. Outro ponto bastante visitado é a Igreja Matriz, que foi construída em 1929 e fica no centro da cidade. Uma obra belíssima que chama a atenção pelo altar esculpido em madeira e pelas imagens sacras bem trabalhadas. A cúpula de grande altura remete à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Outra construção famosa por aqui, porém polêmica, é o Complexo Penitenciário do Estado, que abriga mais de 1.200 presos considerados de alta periculosidade, internos da maior unidade prisional de Santa Catarina e a única de segurança máxima no estado. Em contraste a este cenário, São Pedro de Alcântara mantém intacto o Caminho das Tropas, uma estrada do século XIX, toda de pedras, construída em meio às matas e cachoeiras, um verdadeiro convite à retomada de antigos hábitos. É uma região muito interessante de ser conhecida, tanto por catarinenses quanto por turistas que venham de fora, não só por conta da sua paisagem, que é belíssima, né? Ou seja, pela natureza em si, a quantidade de cachoeiras, por ser um relevo extremamente acidentário, ter muitas nascentes de rios, mas também por marcos históricos. Então tem muito que se conhecer em São Pedro de Alcântara, muito próximo de Florianópolis, com uma paisagem totalmente diferente, com um clima diferente do de Florianópolis e com uma arquitetura, então, totalmente diferenciada. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito que atua na comarca de São Bento do Sul, norte de Santa Catarina, Edson de Oliveira. Ele conversa com a gente sobre devolução de crianças e adolescentes no processo de adoção. É logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já. Segundo a Comissão Estadual de Adoção, em 10% dos processos, as famílias adotantes desistem da criança. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o juiz titular da 2ª Vara de São Bento do Sul, Edson Luiz de Oliveira. Doutor, eu primeiro gostaria de abrir pedindo para que o senhor explicasse como funciona hoje em dia o processo de adoção. E eu estou sabendo que aqui em São Bento do Sul o processo é bem rápido, o que diferencia de outras cidades do país, né? Na verdade, São Bento do Sul realmente tem um diferencial que é a velocidade no julgamento dos processos de adoção. Mas isso porque eu tenho uma equipe que me apoia, uma equipe muito boa que me apoia, e aqui, evidentemente, nós não temos o volume de trabalho das comarcas maiores, né? Então, nós somos uma comarca média que consegue dar solução em cerca de 90 dias, nós conseguimos concluir um processo de adoção.
E como funciona esse processo, doutor? O processo de adoção começa com a habilitação dos pretendentes junto ao juízo da infância e juventude, das suas comarcas, das suas cidades, né, comarcas, e a partir dali eles entram no processo para fazer a habilitação, eles são avaliados psicossocialmente, eles são submetidos ou têm que submeter a um curso preparatório de adoção, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois é feito um novo estudo social a respeito deles, família, né, ou deles pretendentes à adoção, e em seguida é concluído, e se houver o parecer favorável tanto da equipe técnica quanto do Ministério Público, o juiz acata o pedido de habilitação e faz a inclusão dos pretendentes no cadastro de pretendentes à adoção. A partir dali ele está apto a receber alguém em adoção. Então, na medida em que vão surgindo as crianças ou adolescentes e de acordo com o perfil que eles preencheram antes, quando se habilitaram, do perfil que eles querem das crianças ou dos adolescentes, idade, cor, se aceitam doentes, se não aceitam doentes, a partir do momento em que esses dados são cruzados e bate o perfil do casal pretendente com a criança que está disponível, então eles são chamados e iniciam um processo de adoção propriamente dito. É dado um tempo, um prazo, que a gente chama de estágio de convivência, que só é dispensado nos casos de recém-nascido, né? E a partir do encerramento desse estágio de convivência, que em geral eu aqui fixo em 30 dias, né? O processo está apto a ser julgado e ser deferida a adoção. Na verdade, assim, ele continua burocrático, mas ele pode ser conduzido com bastante velocidade. Perfeito. E o processo de devolução, de desistência da família adotante? É assim, na verdade, eu até usasse bem um termo quando começasse aqui a nossa entrevista. Eu também não gosto de devolução, eu gosto do termo desistência da adoção. Né? Porque você acaba coisificando a criança, né? Ou o adolescente. Eu não gostei dele, eu devolvo e tal. O processo de devolução, que não deveria acontecer, né? Só acontece assim, a família que pretendeu adotar simplesmente entende lá por alguma razão, que em geral eles sempre culpam as crianças e nunca a eles, né? Eles devolvem ao Estado, né? Então essa criança que começou o processo de adoção, no estágio de convivência, retorna para o abrigo do Estado, né? Aqui em São Bento do Sul nós temos famílias acolhedoras, então em geral a gente consegue restabelecer os vínculos com as famílias acolhedoras, como já aconteceu em dois casos de desistência da adoção. Essa situação toda é uma situação tão crítica para a criança, uma situação tão crítica para nós que trabalhamos, que lidamos com isso, que nós não temos nem palavras para definir exatamente o que seja esse processo. Quais são as principais queixas, doutor? As principais queixas são relacionadas ao comportamento. Esquecem-se os pretendentes à adoção, ou os adotantes, que essas crianças, esses adolescentes já vêm de uma história conturbada. Eles têm uma história conturbada de vida, né? E eles acabam cobrando isso, eles acabam testando isso nas famílias dos adotantes para saber exatamente onde eles podem ir, né? Então, as pessoas que acabam devolvendo é porque não tem no meu conceito, não tem perfil para adoção, né? Porque eu não posso nem dizer que eles não são preparados. Eu posso dizer que eles não têm perfil de adoção, porque eles acabam coisificando. Eu nunca vi, por exemplo, que você pegasse um filho biológico e devolvesse para o útero. Sim. Né? Não existe isso, então também não pode existir na adoção. É quase que uma experiência, eles querem experienciar, né, a adoção, a companhia da criança, a companhia do adolescente, ao invés de se adaptarem.
né? E sempre, nunca, eles atribuem a responsabilidade a eles próprios. É sempre as crianças. Então eles reclamam porque a criança começou a fazer xixi na cama, a criança não come, não teria modos para fazer uma refeição, tem baixo aprendizado na escola, chora muito. Então há uma série de situações que eles acabam, eles, os adotantes, acabam usando como motivação para desistirem da adoção. A desistência da adoção é possível no estágio de convivência, ainda que não seja desejável. Que é esse de 30 dias. Que é esse de 30 dias. Porque a partir do momento em que a adoção é encerrada, não tem mais como devolver, né? Você passa a ter o poder familiar sobre aquela criança ou sobre o adolescente adotado. Então você não pode renunciar a ele. Você pode até perder o poder familiar por negligenciar os cuidados com a criança ou com o adolescente ou deixá-los em vulnerabilidade. Mas renunciar, devolver, não há como. E essas famílias que desistiram desse processo de adoção, elas voltam para a fila ou são consideradas inaptas pela justiça? Eu vou responder pelo que aconteceu aqui em São Bento do Sul. No caso específico, eu desabilitei. Porque quem fez a devolução, aquilo que eu falei há pouco, não tem o perfil para adoção e não precisa estar no cadastro. A gente tem que entender que essas pessoas, infelizmente, né, não se sabe também por que razão se habilitaram para adoção, né, mas não tiveram sucesso naquilo que eles pensavam. Acho que eles pensavam só no altruísmo, eles pensam que a adoção é só afeto, é só amor, altruísmo. Não. É muito mais do que isso. Corre no imaginário popular que as crianças loirinhas, branquinhas, elas são adotadas mais facilmente. Isso é real? É real. É real. Quanto mais velha e quanto mais melanina estiver na pele, mais demorado é o processo de adoção? Não é que é demorado o processo de adoção, é que assim, nós não temos... a imensa maioria das pessoas cadastradas que integram o cadastro de pretendentes à adoção querem recém-nascidos. Em geral, recém-nascidos de olhos azuis, pele clara, são os mais bem queridos, né, no cadastro. Nós temos situações de pedidos por afrodescendentes, né? Nós temos gente que adota crianças com problemas de saúde seríssimos. Tem gente que não consegue assimilar isso. Nós já tivemos casos em que a criança foi levada para casa e no primeiro choro, chorou demais, aí todo aquele altruísmo do casal de adotantes acabou-se. Que loucura. Doutor, a criança em processo de adoção, ela já, creio eu, ela já tem uma vulnerabilidade psicológica grande, né? Sim. A sensação de rejeição da família original. E ainda havendo um processo de desistência pela família adotante, deve ser uma coisa... Eu me coloco no lugar de uma criança dessa, no lugar de um adolescente desse, é uma segunda rejeição. Né? É aquela coisa assim, poxa, não deu certo com a minha família de origem, né? Minha família de sangue, não deu certo com essa família de adotantes. E nós temos um caso específico, que eu já falei há pouco, que as meninas, né, hoje elas não querem mais adoção. Elas cansaram, elas tiveram foi tão grave, foi tão severo, né, a rejeição que elas hoje não querem ser adotadas. Essa decisão é respeitada. Isso, está sendo respeitada. É claro que elas estão passando por um tratamento psicoterapêutico, né? Nós precisamos tentar curar essas meninas dessa ferida que foi aberta com a desistência da adoção. Enfim, mas essa perda emocional, essa perda psicológica é uma marca
que vai ficar pro resto da vida dessas meninas. E a criança, eu não sei se isso acontece, ela pode rejeitar uma família nesse processo de 30 dias? Ela falou, não, eu acho que... Olha, na verdade é assim, eu nunca vi. Mas juridicamente é possível? Juridicamente sim, porque, por exemplo, os adolescentes que são dos 12 aos 18 anos, eles precisam ser ouvidos se eles querem ser adotados, né? Então eles podem não consentir com aquela adoção. Mas a experiência me diz que é muito pouco provável que isso vá acontecer um dia. Porque você está ali, você está ou num abrigo, ou numa família acolhedora, e você quer viver em família, você quer ter uma família, você quer ter um pai que deixou você para trás, que te rejeitou já uma vez. Então é pouco provável que isso vá acontecer. Eu até hoje, pelo menos, nos meus quase 25 anos de carreira, nunca vi um caso parecido. O acompanhamento psicológico é uma questão obrigatória, tanto no processo de adoção normal, bem-sucedido, ou no processo de devolução? Como funciona o amparo do Estado a essas crianças em situação... Aqui em São Bento do Sul, como eu falei há pouco, eu tenho uma equipe excepcional. Então nós fazemos o acompanhamento depois da adoção, nós fazemos o acompanhamento inicial, nós fazemos o acompanhamento de estágio de convivência, para que os pretendentes à adoção e o adotante e o adotando consigam se adaptar um com o outro. E para isso nós precisamos de atendimento psicológico. Eles precisam, o casal de pretendentes, mas os pretendentes à adoção têm que ter consciência de que eles precisam de ajuda, que eles vão precisar de ajuda, que seja psicológico, que seja pela assistente social, mas eles precisam de ajuda. Se eles tiverem essa consciência que nós podemos ajudá-los, e nós ajudamos aqui em São Bento do Sul, nós temos um trabalho muito forte nesse sentido, né? Eu tenho certeza que vai ser bem sucedida a adoção. Quem pode se candidatar a um processo de adoção? Casais homossexuais, pessoas solteiras? Qualquer pessoa, qualquer casal, né? Homoafetivos, pessoa solteira sozinha não. Solteiros, né? Não há nenhum impedimento de um solteiro ingressar no cadastro de pretendentes à adoção. Perfeito. Eu acho que era isso, doutor. Não sei se você quer deixar algum comentário sobre esse assunto. Olha, eu só quero agradecer pela oportunidade e dizer que a desistência da adoção é um assunto ainda muito pouco difundido, muito pouco discutido e precisa, né, eu e os meus colegas juízes precisamos realmente debater o tema, porque a tendência, infelizmente, é de que isso vá se repetindo com mais frequência. Então nós precisamos sentar, precisamos estabelecer responsabilidades. De quem que é a responsabilidade? Há uma responsabilidade do adotante que desiste. Qual é o prejuízo que ele causou? Ele deve ou não reparar esse prejuízo que ele causou? Há alguma figura penal pelo fato dele ter desistido da adoção? Então, eu espero que todos nós, aí, operadores do direito, tenhamos essa consciência e possamos trazer esse assunto para maiores discussões. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho realizado aqui em São Bento do Sul. Muito obrigado. O programa Justiça Legal dessa semana está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência e você já sabe, a gente tem um encontro marcado na semana que vem e a sua participação, a sua audiência é muito importante para nós. Até lá!